Namaskar, saudações amigos e amigas aqui do nosso espaço Shri Ramanamandi YouTube. Muito bem, eu gostaria de fazer uma leitura e um pequeno comentário a partir de um texto que eu tenho guardado há muitos anos, então assim, eu não sei qual é a fonte do texto, peço perdão, às vezes eu vou trazer algum material aqui que infelizmente eu não tenho como compartilhar com vocês qual a origem, porque são 27 anos guardando material, então tem todo tipo de material aqui e que peguei de devotos de muitos anos atrás, ou que os próprios devotos até faz pouco tempo que me entregaram, mas eles também não têm qual é a fonte, enfim. Mas mais importante do que a fonte, na verdade, é aquilo que o texto tem, um texto curto, e ele vai nos ajudar a falar um pouquinho sobre uma certa contextualizada, vamos dizer, sobre a função de um rishi. Termo rishi, na etimologia da palavra, significa urso. Inclusive, assim, eu estou falando rishi, mas no sânscrito o mais adequado é falar ursh. Talvez, inclusive, pela sua etimologia, pode ser que esse ursh tenha dado origem à palavra urso. O rishi literalmente significava urso, porque eles habitavam florestas, cavernas, tinham esse comportamento, digamos assim, um tanto exótico de um urso. Mas o termo rishi acabou se popularizando como sábio vidente. Então eu gostaria de falar um pouquinho sobre esse termo, mas utilizando essa leitura do Vedamantra. Então nós, não sei se estamos cientes, mas o fundamento da espiritualidade indiana está nos Vedas. Os Vedas é uma coletânea de 4 principais textos que, na verdade, são 4 coletâneas de versos, de cânticos, que dão fundamento para a espiritualidade indiana. Desses Vedas nós temos o Rig Veda, ou Urg Veda, Samaveda, Yajurveda, branco e negro, e o Atharva Veda. Então essas 4 coletâneas elas dão fundamento para a espiritualidade indiana. O texto diz mais ou menos assim: os mantras Veda não são criações de ninguém. Embora cada um deles esteja no nome de um rishi ou vidente, na realidade não é criação dele. Quando dizemos que um certo mantra tem um certo sábio associado a ele, tudo o que queremos dizer é que foi ele quem primeiro viu o mantra. E existe este mesmo mantra sem um começo no espaço e no tempo para poder dizer que ele surgiu. A própria palavra Ursh significa mantra drashta, alguém que viu ou descobriu o mantra, e não mantrakarta, ou seja, alguém que fez ou concebeu, criou o mantra. Nossa vida depende de nossa respiração para existir. Do mesmo modo, o cosmos funciona de acordo com as vibrações dos sons védicos, de modo que os mantras védicos são a própria respiração do Ser Supremo. Assim, devemos concluir que, sem os Vedas, não há Brahman, ou seja, não há o substrato da existência, não há o nosso ser mais profundo. Para dizer de uma outra forma, os Vedas são autoexistentes como o Paramatman, ou seja, como o Espírito Supremo. Nessa concepção, a gente diria que os Vedas são como que a manifestação visual e sonora dessa respiração da divindade. Tudo o que nós vemos ao nosso redor nada mais é do que a respiração de Deus, modulado na forma de som. Tudo o que vemos é, pois, música coagulada do Espírito Supremo. De forma que o Rishi nada mais é do que aquele que teve uma experiência epifânica, empírica e da qualidade de uma experiência visionária. Ele
vê o mantra. Mas qual é a distinção de um Rishi para um Maharishi? Isso é o que nós vamos estudar no nosso próximo vídeo e é a forma da gente começar a entender por que este sábio específico a quem é dedicado este canal, Shri Ramana, foi chamado o Maharishi. Ok? Então a gente vai voltar a falar um pouquinho mais sobre o Rishi, sobre o processo védico e sobre o significado Maharishi. Agradeço a atenção e vamos seguindo no nosso estudo. Om Namo Bhagavate Shri Ramanaya. Gratidão.